Hi guys, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neide Costa, sou professora de língua inglesa e hoje nós vamos aprender o presente simples. Tudo bem? Vamos lá. Bom, gente, então vamos começar. Vamos começar pelo conceito. O que é tempo verbal presente? Quando a gente trabalha o presente, vem logo na cabeça da gente, o que está acontecendo no momento, agora. Só que no inglês a gente vai ter dois tipos de presente. O presente simples e o presente contínuo. E esse presente contínuo que indica o que está acontecendo agora, chama-se de presente contínuo. O presente simples é o que, afinal? O presente simples, ele vem ser as ações que vão indicar frequência, ou seja, ações que nunca ocorrem, ou as ações que sempre ocorrem, sempre utilizando o advérbio de frequência, ou never, always. Nós temos aí como exemplo, olha aqui, ó, as ações que nunca ocorrem. They never go to the beach. Eles nunca vão à praia. Ou seja, é uma ação que ocorre com uma determinada frequência. Qual a frequência? Zero. Por isso que o advérbio de frequência se encontra aí. Outra ação que sempre ocorre. I always watch TV at night. Eu sempre assisto TV à noite. Então, essa é uma ação de uma determinada frequência. Ações que ocorrem de vez em quando. We play soccer 3 times on the week. Nós jogamos futebol 3 vezes na semana. Então, é outro tipo de ação de frequência. Ações que quase nunca ocorrem. You have vacation once for year. Você tem férias uma vez por ano. Então, essas são as ações de frequência que vai ser indicada pelo presente simples, certo? As ações habituais, vamos lá. O que são ações habituais? É o que você costuma fazer durante o dia, são as rotinas. I always get dressed before breakfast. O que significa isso? Eu sempre me visto antes do café da manhã. He plays volleyball on Sundays. Ele joga vôlei aos domingos. Então, o presente simples, ele vai indicar isso. A sua rotina, os seus hábitos. E também vai indicar os fatos em geral. Ou seja, as preferências, um fato que dificilmente irá mudar. We like to travel. Nós gostamos de viajar, é uma preferência que nós temos. She lives in Argentina. Ela mora na Argentina. Sim, agora a gente vai para outra parte, gente. Qual é? A conjugação dos verbos, tá? Aí você me pergunta, como é que eu faço para... O que é conjugação? Conjugação é como você flexiona o verbo diante de cada pessoa. No português, a gente vai trabalhar o verbo trabalhar. Vamos lá usar esse mesmo verbo, que é o que a gente tem de exemplo aqui no nosso quadro. O verbo trabalhar em português no presente simples, para cada pessoa ele tem uma determinada flexão. Então, o que acontece? Eu trabalho. Você trabalha, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais e eles trabalham. Aí a gente percebe o quê? Que o verbo trabalhar na língua portuguesa, para cada pessoa ele tem uma terminação verbal diferente. Já no inglês, o que vai acontecer? O verbo trabalhar, em inglês é to work, a gente vai conjugar eliminando a partícula to, tá? Que faz o verbo ficar na forma infinitiva. E vamos colocar apenas o verbo em si, sem a partícula to. Então, observem no nosso quadro que na primeira pessoa, eu uso o verbo work, sem nada, sem o to. Segunda pessoa do singular, you work. Terceira pessoa do singular, he works, she works, it works. O que aconteceu? Observem que no verbo, na terceira pessoa do singular, eu acrescentei a letra S. Primeira pessoa do plural, we work. Segunda pessoa do plural, you work. Terceira pessoa do plural, they work. O que vai acontecer no inglês, gente? O que acontece? Na terceira pessoa do singular, o verbo sofre alteração.
o acréscimo da letra S na maioria dos verbos, certo? Vamos para a regra da terceira pessoa do singular. Quando a gente conjuga o verbo no presente simples, na terceira pessoa do singular, o verbo sofre alteração. Quem é a terceira pessoa do singular? He, ele, she, ela e it, ele ou ela. Aí a gente vai relembrar lá os pronomes pessoais, tá? A regra geral é qual? O acréscimo da letra S, na maioria dos verbos. Vamos para a nossa próxima regra da terceira pessoa do singular. Os verbos terminados em S, Z, CH, SH, X e O, o que eu vou fazer? Na terceira pessoa do singular, a gente vai acrescentar ES. Observem o exemplo que eu tenho aqui. Brush. O verbo ele termina em SH. Na terceira pessoa eu vou colocar ES. She brushes her teeth 3 times a day. Ela escova os seus dentes 3 vezes ao dia. Agora a gente vai para a próxima regra. Próxima regra, verbos terminados em Y e consoante. Consoante mais Y, tá? Ele vem precedido, ele vem antecipado de uma consoante, o Y. O que é que vai acontecer? Eu vou tirar o Y e vou acrescentar IES. Prestem atenção, que é quando o verbo termina em consoante mais a letra Y, tá? Exemplo, o verbo study. O verbo study, ele termina com a letra D e com Y. O que é que eu vou fazer na terceira pessoa do singular? Tirei o Y e acrescentei IES. Observem aqui, ó. Sally studies English on Thursday e Thursdays. Ela estuda inglês nas terças e quintas. Vamos para a última regrinha. Última regra é o verbo have. O verbo have, ele é um verbo irregular. Ele não vai seguir nenhuma dessas regras anteriores. Eu não vou acrescentar S, eu não vou acrescentar IS, eu não vou acrescentar ES. Ele vai ter uma forma única. Qual é a forma? Has, tá? Na terceira pessoa do singular, ele vai ter a forma has. Observe. She has lunch at restaurant every Saturday. Ela almoça no restaurante todos os sábados. Então, essas são as nossas regrinhas para a terceira pessoa do singular. Agora a gente vai para a formação dos tipos de frases. Afirmativas, negativas e interrogativas. A forma afirmativa ela é composta pelo sujeito, you, pelo verbo study ou outro verbo que venha e o seu complemento. No caso aqui da nossa frase, every night. Tudo bem? A forma negativa, a gente vai precisar de um verbinho que é chamado de verbo auxiliar. No verbo auxiliar do presente simples, eu tenho o do e tenho o does, tá? São as duas formas. Na negativa, eu vou precisar de mais uma partícula, que a gente chama a partícula de negação, que é o not. Que juntando os dois, auxiliar mais a partícula de negação, eu vou ter don't e doesn't, tá? O don't eu vou usar para a primeira pessoa do singular, para a segunda pessoa do singular e todas as pessoas do plural. Já a partícula does, not, eu vou usar para a terceira pessoa do singular. E atenção, o que vai acontecer com o meu verbo principal? O meu verbo principal, ele vai perder aquela alteração que nós estudamos ainda agora. O study, que na forma afirmativa teria o acréscimo do IES, aqui ele não vai ter mais. Então, a formação da forma negativa é qual? Sujeito, forma o verbo auxiliar mais o not, que a gente pode fazer a contração, que vai ficar don't ou doesn't, o verbo principal sem nenhuma alteração e o seu complemento. Na forma interrogativa, eu também vou precisar do verbo auxiliar. Nesse caso, eu não preciso mais do not, porque o not ele é a partícula de negação das frases em inglês.
O do e o does, que são meus verbos auxiliares no presente, vão vir no iniciozinho da minha frase. Atenção, do e does são verbos auxiliares. Eles não possuem tradução nesta função que eles estão exercendo, porque eles estão na função de verbo auxiliar. Aí a nossa interrogativa vai continuar composta por quem? Pelo sujeito, pelo verbo e pelo seu complemento. Observem. Do you study every night? Você estuda à noite? Does John study every night? John estuda à noite? Então, do e does é para a forma interrogativa. No nosso próximo quadro, nós vamos ter as frases feitas. A frase afirmativa: I go to school every day. She plays tennis well. Vamos dar uma pausa bem aqui para esse exemplo que eu coloquei na forma afirmativa. Eu usei o verbo play. Professora, mas ainda há pouco a senhora me falou que na forma afirmativa eu tiro o Y e acrescento o IES. Mas observem, o verbo play, ele termina em vogal e Y. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai seguir a regra geral. Eu só vou tirar o Y e colocar IES se ele for precedido de uma consoante, tá? Que isso fique bem claro e não esqueçam disso. Forma negativa, olhem aí o auxiliar. Don't, do e o not. She doesn't, does e o not. Forma interrogativa, eu tenho o auxiliar no início da minha pergunta, na primeira e também tenho na outra lá, na segunda. Does she play tennis? Well. Observem que o verbo não sofreu mais nenhuma alteração. Vamos lá para o nosso próximo quadro. Aqui a gente tem um resumão. Como é que é feito a forma do presente simples? Aqui nós temos o quadro da forma afirmativa, olhem aqui, ó. I work, you work, o verbo não sofre nenhum tipo de alteração. Terceira pessoa do singular, he, she, it, o verbo sofre alteração. O verbo work segue a regra geral, nós vamos acrescentar S. We, you e they, work sem alteração nenhuma. Vamos para a forma interrogativa. Na interrogativa eu coloco o do no início da frase. Observe com quem eu uso o do, gente. Do I work? Do you work? Does he work? Observem que na interrogativa o verbo não tem nenhum tipo de alteração. Por que isso acontece? Porque eu estou usando o verbo auxiliar. Então, does he work? Does she work? Does it work? Forma da terceira pessoa do plural. Do they work? Segunda. Do you work? Primeira pessoa do plural. Do we work? Verbo sem alteração. Forma interrogativa ou auxiliar vem no início da minha frase. Forma negativa. Eu vou usar o auxiliar mais o not e o meu verbo também vai ficar sem alteração. Tudo bem? Que isso fique claro. Negativa e interrogativa sem alteração. Gente, a nossa aula fica por aqui, ok? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até a nossa próxima aula. Tchau!